Olá, boa noite, deputado, e todos que nos acompanham. Deputado, há mais ou menos 2 semanas o senhor recebeu os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha para um jantar na casa do senhor, com o intuito aí de discutir algumas estratégias para amenizar a crise entre o governo e o Congresso Nacional. Porém, passados-se aí alguns dias, a gente vê que essa questão ainda permanece intensa, né? Principalmente quando a gente vê aí algumas declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele demonstra aí algumas insatisfações, principalmente após o governo ter judicializado a desoneração da Folha no STF. E eu queria que o senhor falasse aí qual que é o saldo que o senhor traz daquela reunião e como que a bancada, né, vai buscar para reunir, trazer esse consenso de volta entre governo e Congresso. O Alain Mesquita, lá do Gazeta Digital. Obrigado, Alain, pela pergunta. O problema no Brasil hoje, ele está num buraco muito mais embaixo. Nós não estamos numa polarização. Polarização é quando tinha Lula e Alckmin, Lula e Serra, Dilma e Aécio. Nós estamos numa radicalização das posições políticas e identificação pessoal do cidadão brasileiro com um determinado perfil de direita ou de esquerda. E isso reflete naturalmente nas bancadas parlamentares do Congresso Nacional. E como grande parte da bancada eleita dos 513 deputados federais e também dos 81 senadores tende a serem políticos de centro-direita, isso nos gera uma dificuldade para conseguir aprovar as pautas que são importantes para o governo, a não ser que a gente converse e dialogue muito. E, ao meu modo de ver, nós temos um problema grave de comunicação, que muito diferente de como era 30, 40 anos atrás, quando o presidente Lula começou a militar politicamente, o mundo mudou, especialmente o mundo do trabalho mudou ainda mais. Então, para a gente conseguir conversar com a massa trabalhadora, com a população trabalhadora desse país, a gente precisa fazer um esforço de comunicação muito grande e um alinhamento parlamentar muito forte. Foi por isso que o ministro Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e o ministro Rui Costa, da Casa Civil, propuseram essa conversa lá na minha residência em Brasília, com alguns dos vice-líderes e líderes partidários, para que nós pudéssemos colocar em missão para cada deputado, de cada região, de cada bloco parlamentar, para que a gente consiga regimentar apoio no diálogo, no projeto de país que nós temos a médio e longo prazo, e eu acredito que pouco a pouco isso vai acontecer. A fala do presidente Rodrigo Pacheco tem muito a ver especificamente com a desoneração da folha de pagamentos de estados e municípios, de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional e que o governo, com todo direito, tem a opção de judicializar, e o presidente Arthur Lira vem já numa queda de braço com o governo há muito tempo, que na minha visão tem mais a ver com a política eleitoral de Alagoas, em que ele é aliado ao prefeito JHC, e nós temos hoje como aliados do governo o senador Renan Calheiros e o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e que isso tem aumentado a tensão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, e mais aos poucos eu tenho certeza que o presidente Lula, habilidoso como é, o presidente Lira, um político experiente como é, vão saber medir até onde está o limite para que não se prejudique a população brasileira nesse tensionamento político.